Olá, sejam bem-vindos ao Discipulado. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 5, Seja a Mudança. Ainda dentro da parte 1, O Poder do Um, do livro Kryptonita de John Bevere. E eu sou o Leonão Oliveira. Bom, nesse capítulo nós vamos estar falando sobre mudança, sobre ser a mudança. E para início, o autor destaca um grupo de forças operacionais, que é o CIAL, acredito que seja assim que se fale, né? Que é uma força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, que aí no caso o CIAL é uma sigla, né, de Sea, Air e Land, que significa oceano, ar e terra. Então eles são um grupo de operações especiais que eles são treinados para atuar em em todas as áreas, oceano, na água, no ar e na terra. E aqui a gente vê, né, aqui um símbolo desse grupo de forças especiais dos Estados Unidos. E como a gente vê aqui, a gente vê diversas batalhas que eles estiveram atuando, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, e dentre elas eles foram justamente os que lideraram a operação que matou, né, capturou e matou Osama Bin Laden, que foi um dos terroristas que mais foram procurados, né, no mundo inteiro. Então foi esse grupo de força de operações especiais dos Estados Unidos que justamente capturou e matou Osama Bin Laden. E além disso, né, esse grupo de forças operacionais, né, especial, especial da Marinha dos Estados Unidos, é a inspiração de alguns filmes como The Rock, G.I. Jane, Sniper Americano. Então quem já viu algum desses filmes ou, né, fica como indicação de filme para entender melhor o que é esse grupo de operação especial dos Estados Unidos, o SEAL. Mas então, isso é no caso quem são esse grupo de operação. E o autor, o John Bevere, né, ele fala justamente com um amigo dele que no passado participou desse grupo de operações especiais, e justamente ele perguntou como esse grupo ele é tão eficiente em suas operações. E ele comentando, né, o amigo dele comentando algumas coisas, ele deixou algumas frases, né? No caso, é um grupo de operações especiais que tem como lema, alguns lemas assim: a última pessoa em que um CEO pensa é ele mesmo. Então, justamente é um pensamento desse, o amigo dele falando, é justamente esse pensamento que faz deles serem tão eficientes em suas operações. E outra coisa que eles pensam também, eles falam que a nossa atitude é 100% entrarão e 100% voltarão. Então eles já têm uma mente direcionada, né? Eles são como a última aqui, né? A última pessoa que eles pensam é nele mesmo, então eles pensam no próximo, no seu companheiro, então um protege a retaguarda do outro, né? Um protege as costas do outro para que eles não sejam atingidos. Então, eles trabalham um pelo outro para que a operação saia 100%, né? Com 100% de ganho, 100% de ir e voltar, né? Os, os, no caso, os seus companheiros. E dentro disso, né, o próprio amigo dele falou com o John e falou: John, imagine se a igreja agisse assim, né? O que aconteceria? O que ele está querendo dizer aqui, né? Como no livro, ele mostra que como o CEO ele é tão eficiente em suas operações, e até, né, em operações bem complicadas. E eles são muito bem treinados para atuar no oceano, no ar, na terra. E justamente como ele falou, eles são tão eficientes porque a última pessoa que ele pensa é nele mesmo. Eles trabalham para pensar no próximo,
a proteção do próximo, para que a operação seja, né, eficiente e que vá todo mundo, 100% vá para a operação e 100% também volte da operação. Então o foco deles é mortalidade zero. Então ele justamente colocou, né, imagine se a igreja, né, imagine se a igreja agisse assim, agisse pensando, né, pensando no próximo, para que a operação, para que as nossas ações venham a ocorrer com eficiência. Então, o que que aconteceria? Então, justamente é o que a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, no caso, o autor coloca aqui: não haverá mudança se não acreditarmos nem fizermos algo diferente. Então, aqui está o ponto principal: você pode ser a mudança. Se não começar com você nem comigo, como começará? Deus nos chamou para sermos agentes de mudança. Então, como no exemplo das forças operacionais, onde um pensa pelo outro, ser a mudança é justamente isso. É você tomar a posição de mudar, não esperar pelo outro, mas você ser a mudança. E assim, dessa forma, você pensar no próximo, para que a operação, né, saia com 100% de eficiência. Então é justamente isso que esse capítulo vai nos levar. Já que somos parte de um corpo, então é essencial que a mudança venha a partir de algum de nós, né? Venha a partir de nós, primeiro de nós, a mudança seja nós, já que, como a gente aprendeu nos capítulos anteriores, que o pecado de um pode afetar o corpo inteiro, então assim também a nossa mudança, a nossa atitude de ir e ser a mudança também vai afetar o corpo como inteiro. Então devemos pensar, né, no corpo e ser a mudança que precisa ser, que precisa ter na igreja. E aqui fica alguns versículos. Lá em 1 Coríntios 10, 23 24 diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aqui destaco: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim um dos outros. Então aqui justamente colocando a ideia de que a gente precisa pensar no próximo. Assim como o CEO, a última pessoa que ele pensa é nele mesmo, a gente precisa pensar no próximo para que justamente com a ideia de corpo, com a ideia de que nós somos uma igreja, que somos o único corpo, pensar no próximo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2, 3, 5. Então, justamente, nós, como aprendemos como um corpo, o pecado de um pode afetar o corpo inteiro. Então, nós precisamos tomar a decisão de, em vez de, com esse conhecimento, né, apontar o pecado do outro, nós precisamos, na verdade, nos examinar e ser a mudança que o corpo precisa, para que o corpo todo ele venha sentir a mudança. Então, como o próprio autor falou, né, se você não for mudança, se eu não for mudança, quando a mudança começará? Então a gente precisa começar a partir de agora a ser a mudança que a igreja está precisando, ser a mudança para que o corpo venha cada vez mais crescer e amadurecer. E justamente nessa atitude que nós vamos ver a de Jesus Cristo. Assim como Jesus, quando ele veio aqui à Terra, quando ele estava para ser preso, ele disse que uma legião de anjos poderia tirar ele de lá com uma ordem, com um pedido de Jesus, e a legião de anjos ia proteger ele. Ele decidiu ser a mudança, tomou a atitude de o quê? De não pedir aos anjos, mas ser levado à cruz por amor a nós, para que todos os pecados, nossos pecados fossem perdoados. Então ele foi a mudança, ele teve essa atitude. E assim também nós devemos, como Cristo Jesus, ter a atitude de ser a mudança que o mundo, que a igreja, que todos precisam. E aqui, justamente aqui, Jesus, quando ele foi levado preso.
E aqui nós vamos estar trabalhando num exemplo que está lá em Números 25. A história toda é o número 25, do 1 até acho que o 15. Mas aqui a gente vai estar destacando alguns versículos. Mas esse exemplo que o livro dá é justamente com a história de Finéias. Israel, né, o povo, eles estavam adorando, eles estavam cometendo moralidade sexual com moabitas, né, com o povo estrangeiro, e também, além disso, também adorando a outros deuses, que é o Baal Teor. E aí a ordenança veio através de Moisés, né? E aí o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforquem-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. E olha aqui, justamente de novo a gente vê como nos outros capítulos, como a atitude, o pecado de uns estava afetando no corpo inteiro, né? Aqui ele fala, ó, como a ira do Senhor se afaste de Israel. Ele não está falando somente daqueles que praticavam o pecado, praticavam a idolatria, a Baal Teor, a imoralidade sexual. Ele está falando justamente ao corpo todo, ao povo todo, a Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. Então aqui destaco de novo aqui, ó, alguns homens, ó, dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. Então alguns homens se juntaram a essa adoração, essa idolatria e cometeram imoralidade sexual com moabitas. Mas a ira do Senhor ia se alastrar por todo Israel, já que o pecado de uns é que eles eram um corpo só e acaba afetando o corpo inteiro. Mas aí nessa situação, justamente, o que acontece? Passa um israelita com uma moabita e passa para a tenda do Senhor. E entra lá para justamente manter relações sexuais lá com uma moabita. E aí Finés viu isso e correu atrás desse homem. E num lance só, numa força só, com uma lança, ele atravessou o homem, né? E a Moabita, matando os dois com uma lança só. E depois disso, o Senhor fala, né? Para aqui no caso o Finés, né? Foi com uma lança, foi atrás lá do israelita que estava cometendo imoralidade sexual e atravessou a lança nele. E aí depois o Senhor disse assim: o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, para que a ira do Senhor ia cair sobre todo o povo por causa do pecado de uns. Pois foi zeloso com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Então, olha aqui o que aconteceu. Finéias, ele decidiu ser a mudança. Ele decidiu. O povo, alguns do povo estavam cometendo, né, idolatria, cometendo imoralidade sexual. E aí, Finéias, vendo justamente uma situação, ele não pensou. Ele foi e fez o que era a ordenança do Senhor. Foi e acabou. Passou a lança nos dois, acabou matando. E depois disso, né, a ira do Senhor acabou. A praga que o Senhor estava jogando sobre Israel cessou, justamente por essa atitude de Finéias. E aí olha como foi. Justamente ele decidiu ser a mudança, ele decidiu obedecer e trouxe uma bênção para todo o corpo, né, para todo o povo de Israel. Assim como alguns estavam pecando e estavam trazendo a ira do Senhor para todo Israel, ele decidiu ser a mudança. Ele não esperou
que outro fosse lá, que Moisés fosse, ou que, não, ele precisa ir lá, ele não sei. Não, ele decidiu, ele foi a mudança. E decidiu ir lá com a lança atravessar os dois. E nesse momento, Deus se agradou dele porque ele teve zelo pelo povo, justamente para evitar que o povo se afundasse mais em imoralidade e idolatria a Baal-Peor. E justamente depois de tudo isso, Deus fez uma aliança de paz com toda a descendência de Finés, uma aliança de sacerdócio perpétuo. Então, foi essa a bênção que Deus trouxe para Finés depois dessa atitude, depois dele decidir ser a mudança. Claro que no Antigo Testamento, né, a lança era de fato, né, era matar, era atravessar a lança na pessoa, né, como Finés fez. Mas no Novo Testamento, a lança ela já tem um sentido diferente, tanto no Novo Testamento como hoje. A gente não vai atravessar a lança nos pecadores, né? Nós vamos ter o que? Nós precisamos ter. A nossa lança é o que? É ter um posicionamento com coragem e declaração da verdade. Nós precisamos ser corajosos em enfrentar o pecado e declarar a verdade. Sempre falar a verdade. Não ficar declarando por aí mentiras. Ou como no capítulo anterior, nós estivemos falando, ficar aceitando dentre nós membros em pecado. Ou nós mesmos, né? Nós mesmos estamos em pecado, mas mesmo assim nós vamos lá achando que está tudo normal. Nós ceiamos, nós vamos à igreja, participamos do corpo. Então, o que nós precisamos, a lança de hoje, do Novo Testamento, que foi a partir do Novo Testamento que iniciou também, é o que? É esse posicionamento que nós devemos ter com coragem de declarar a verdade, declarar a palavra do Senhor com a verdade, não deturpada, não manipulada. E aí justamente entra aqui o exemplo de Paulo. Era isso o que Paulo fazia. Ele na carta aos Coríntios, Paulo ele se posicionava com coragem e falando a verdade. Ele não tinha medo de ser mal interpretado, ou sei lá, as pessoas não gostarem mais dele pelas palavras de firmeza, às vezes de dureza. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com o corpo. O corpo do Senhor era o que importava. E por isso ele tomava uma posição de coragem e de verdade. Ele tinha um compromisso com a palavra, ele tinha um compromisso com o Evangelho e com que ele com a verdade do Evangelho. Então, mesmo que ele fosse mal interpretado, que foi o que ele aconteceu, mesmo que muitos julgassem ele como rígido, como duro, mas o que Paulo, no fundo, ele tinha era um amor pela igreja, porque ele queria que a igreja crescesse, que a igreja se livrasse do pecado e vivesse a plenitude de Deus na vida delas. Por isso que Paulo, o apóstolo que amava a igreja, ele se posicionava com coragem e declaração de verdade. Essa é a nossa lança de hoje, essa é a nossa mudança. É isso que nós precisamos ser como mudança, nos posicionar. E aí, essa mudança, essa atitude de Finés, ela foi lembrada durante várias descendências, durante anos depois do que aconteceu. Como a gente vê, né, o salmista falando, mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como um ato de justiça que para sempre será lembrado por todas as gerações. Então, Finés teve a atitude de se interpor, de se posicionar pelo que agradava a Deus. E é isso que fez dele ter a atitude de ser a mudança, de querer ser a mudança dentro do meio do povo. E assim também, nós também devemos desejar ser a mudança.
Ao invés de apontar, de mostrar que o pecado está ali, o corpo eu estou passando dificuldade porque o outro irmão está em pecado, não sei o que, justamente com a ideia da, do capítulo anterior, do pecado de um afetando no corpo inteiro. Mas como fala no final, isso não é para a gente apontar, para a gente julgar o pecado do outro, mas é para a gente ser a mudança. É para a gente entender como o meu pecado interfere no corpo de Cristo e eu decidi ser a mudança. Se posicionar pelo que agrada a Deus. Portanto, eu deixo aqui essa reflexão. Você consegue ver que é melhor falar usando a espada do Espírito em amor do que permanecer em silêncio e assistir ao pecado prevalecer e espalhar-se pela comunidade de crentes? Então pense, qual tem sido o seu posicionamento? Que legado você quer deixar para as futuras gerações? Como você quer ser lembrado na terra e como quer ser conhecido no céu? Pense sobre isso, escreva, que aí na nossa aula ao vivo a gente vai estar discutindo sobre isso. Portanto, seja a mudança que o corpo precisa, seja a mudança, se posicione com coragem e fale a verdade. Amém? Portanto, se você está comigo, vamos avante ao próximo capítulo.